E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva de imprensa que antecedia o duelo entre Fluminense e Vitória, válida pelo Brasileirão, tomou um rumo totalmente inesperado. O que era para ser uma simples troca de declarações protocolares se transformou em um verdadeiro ringue verbal entre os técnicos Renato Gaúcho e Thiago Carpini. A tensão foi tanta que os bastidores do confronto já fervem antes mesmo do apito inicial. Tudo começou com uma pergunta sobre o estilo de jogo do Vitória. Carpini respondeu com um leve tom crítico ao que chamou de futebol engessado praticado pelo Fluminense nas últimas rodadas. A cutucada, embora aparentemente sutil, acendeu o pavio de Renato Gaúcho, que não hesitou em retrucar com firmeza. Engessado? Prefiro um time que sabe o que faz com a bola do que um que corre igual barata tonta, disparou o técnico tricolor. A resposta foi o estupim. Carpini rebateu, insinuando que Renato vive de passado e que suas conquistas já não se traduzem em desempenho atual. O futebol mudou, professor. Hoje precisa de intensidade, não só de nome, provocou. A tensão no ambiente ficou visível. Assessores tentaram apaziguar, mas os dois seguiram trocando farpas. Nos bastidores, comenta-se que essa rivalidade não é de hoje. Carpini já teria se incomodado com declarações anteriores de Renato, que alfinetava times que jogam por uma bola só. O Vitória, que vem surpreendendo com sua consistência tática, sente-se desrespeitado pelo rótulo de time reativo que algumas análises colocam, e Carpini parece ter guardado essa mágoa. No Fluminense, o episódio caiu como combustível para o elenco, que abraçou o discurso inflamado de Renato. Nosso treinador defende a gente, e isso dá moral. Vamos responder em campo, comentou um jogador tricolor, que preferiu não se identificar. A diretoria também respaldou Renato, reforçando que o Fluminense joga um futebol propositivo, valorizado até fora do país. Já no Vitória, a postura de Carpini foi vista como uma afirmação de liderança. O técnico, que busca consolidar seu nome na elite do futebol brasileiro, mostrou que não vai abaixar a cabeça para nomes mais consagrados. Ele quis marcar território, e conseguiu. O elenco comprou a briga, disse uma fonte próxima ao clube baiano. O clima esquentou ainda mais com a divulgação de imagens nos bastidores, mostrando os jogadores do Vitória assistindo às declarações de Renato e rindo com ironia. A imprensa captou o momento, o que não pegou bem para o lado rubro-negro. No CT do Fluminense, as imagens foram exibidas como uma motivação extra. A rivalidade verbal pode ter um reflexo direto dentro de campo. O Fluminense, pressionado por resultados oscilantes, enxerga no duelo contra o Vitória uma chance de reafirmar seu projeto sob o comando de Renato Gaúcho. Já o clube baiano, embalado por boas atuações recentes, quer provar que pode encarar qualquer adversário de igual para igual. Para além das quatro linhas, o embate entre os técnicos acendeu uma discussão mais ampla sobre estilos de jogo e respeito entre profissionais. Muitos comentaristas esportivos dividiram opiniões. Uns veem em Renato um técnico que defende seu elenco com unhas e dentes, outros apontam Carpini como símbolo de uma nova geração que não teme enfrentar ídolos do passado. Apesar da troca de farpas, ambos os treinadores foram claros, nada pessoal. No entanto, a torcida não comprou esse discurso tão facilmente. Nas redes sociais, os fãs dos dois clubes incendiaram o debate com memes, provocações e promessas de apoio incondicional aos seus comandantes. Internamente, a comissão técnica do Fluminense já utiliza o episódio como ferramenta motivacional. Renato reuniu os jogadores e disse que a melhor resposta seria fazer o Maracanã cantar e o Vitória se calar. A frase viralizou e foi parar até nos perfis oficiais de torcedores tricolores. Thiago Carpini, por sua vez, reafirmou que o Vitória não se intimida com provocação. O jogo é onde tudo se resolve. Vamos mostrar nosso futebol com respeito, mas com intensidade, cravou. A declaração foi vista por muitos como um recado direto a Renato. A expectativa é que o confronto seja eletrizante. Dentro e fora de campo,
Fluminense e Vitória entram em rota de colisão, e a temperatura da rivalidade, que já está alta, pode explodir de vez caso um dos lados domine completamente a partida. Com dois técnicos que não medem palavras, o que se viu na coletiva pode ter sido apenas o primeiro capítulo de uma novela recheada de tensão, orgulho e, claro, futebol. Tudo o que o torcedor gosta. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O histórico de confrontos entre Fluminense e Vitória é marcado por equilíbrio e momentos memoráveis, refletindo a competitividade entre as duas equipes ao longo dos anos. Em 41 partidas disputadas, o Fluminense saiu vitorioso em 16 ocasiões, enquanto o Vitória venceu 11 vezes, com 14 empates registrados. O primeiro encontro entre os clubes ocorreu em 29 de junho de 1972, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, com vitória do Vitória por 2-1. Desde então, os duelos têm sido marcados por alternâncias de domínio e partidas emocionantes. Jogando no Rio de Janeiro, o Fluminense possui uma vantagem considerável. Em 17 confrontos realizados na capital carioca, o tricolor venceu 9 vezes, empatou 4 e foi derrotado em 4 ocasiões. Essa superioridade em casa tem sido um fator importante nos embates entre as equipes. Entre os confrontos mais marcantes, destaca-se a vitória do Fluminense por 5-1 no Brasileirão de 2008, uma das maiores goleadas do duelo. Por outro lado, o Vitória aplicou um expressivo 4-2 no Brasileirão de 2000, mostrando que também sabe ser letal quando enfrenta o adversário carioca. Nos últimos anos, os duelos têm sido equilibrados. Por exemplo, em 2018, as equipes se enfrentaram 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com um empate por 0-0 no Maracanã e uma vitória do Fluminense por 2-1 no Barradão. Além dos confrontos no time principal, Fluminense e Vitória também protagonizaram uma final importante nas categorias de base. Em 2 de setembro de 2015, o Fluminense sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Vitória por 3-0 no estádio do Barradão. A rivalidade entre os clubes é alimentada não apenas pelos resultados em campo, mas também pelas disputas táticas e estratégias adotadas por seus treinadores. Esses elementos adicionam uma camada extra de emoção aos confrontos, tornando-os ainda mais imprevisíveis e intensos. Com o próximo encontro marcado para 21 de abril de 2025, a expectativa é de mais um capítulo emocionante nessa história. Ambas as equipes buscarão a vitória não apenas pelos 3 pontos, mas também pelo orgulho e pela tradição que carregam nesse confronto. Independentemente do resultado, é certo que Fluminense e Vitória continuarão a proporcionar duelos memoráveis, mantendo viva a chama da rivalidade e enriquecendo a história do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.